todos lutam para serem vistos, onde o sucesso pessoal é o único objetivo. Nos esquecemos do verdadeiro significado da grandeza. E se a verdadeira grandeza estivesse na humildade? E se encontrar fosse se perder? E liderar fosse servir? É hora de nos diminuirmos. Descubra a verdadeira grandeza. Esteja pronto para algo maior. Que ele cresça. Num mundo onde todos lutam para serem vistos, onde o sucesso pessoal é o único objetivo. Nos esquecemos do verdadeiro significado da grandeza. E se a verdadeira grandeza estivesse na humildade? E se encontrar fosse se perder? E liderar fosse servir? É hora de nos diminuirmos. Descubra a verdadeira grandeza. Esteja pronto para algo maior. Que ele cresça.
mundo onde todos lutam para serem vistos, onde o sucesso pessoal é o único objetivo, nos esquecemos do verdadeiro significado da grandeza. E se a verdadeira grandeza estivesse na humildade? E se encontrar fosse se perder? E liderar fosse servir? É hora de nos diminuirmos. Descubra a verdadeira grandeza. Esteja pronto para algo maior. Que ele cresça. Paz seja convosco. Em pés, com alegria. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na casa dEle e juntos podemos participar desse banquete espiritual nessa manhã. Amém? Feche seus olhos nesse momento, fale com Deus. Fale para Ele falar com você, que você tenha uma experiência nova com Ele nesse culto. Senhor amado, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença santa, bendita e maravilhosa. Quero Te louvar, Pai, por esse dia, por esse momento especial, pelo ar que estamos respirando, pelo sol que brilha sobre nós, por tudo que o Senhor tem derramado, pela nossa mesa. Ó Deus, obrigado por tudo, pelo Teu sustento, pela Tua presença que nos impulsiona a cada dia a prosseguir triunfantemente, Pai. Ó Deus, Te louvamos por essa manhã maravilhosa, por essa noite que tem nos dado para o nosso repouso, para o nosso descanso físico, mental. Ó Deus querido, nós Te louvamos, nós Te exaltamos por tudo, sabendo que tudo provém de Ti, provém do Teu trono, provém do Teu altar. Aqui estamos iniciando mais esse culto de bênçãos, culto da família, e juntos queremos oferecer o nosso melhor para Ti nesta manhã.
Por isso pedimos, nos abençoe, Pai. Manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória, Pai, sobre nós, no louvor, na palavra, que em tudo possamos estar inteiramente ligados ao trono da graça, para receber tudo que o Senhor preparou para nós. Nos abençoe. Não olhe para a nossa fragilidade, Pai. Não olhe para aquilo que nós temos limite, mas pelo teu poder, pelo teu Espírito, nos abençoe. Nos colocamos inteiramente nas tuas mãos. Realiza a tua obra em nós, Pai. Que nossos ouvidos estejam atentos ao teu falar, à tua palavra, e que possamos oferecer a ti nosso melhor louvor nesta manhã. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Que assim seja. Digam amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, Declare. livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Do Egito escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Da Babilônia escravo fui, jogado em cova de leões, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Do pecado escravo fui, sofri na mão do acusador, mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre, livre, eu sou livre. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja, Pai. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, Moisés,
Deixa o meu povo ir, Faraó. Deixa o meu povo ir. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelos seus cuidados. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Adorado seja. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, aleluia, Deus. O inimigo tenta laços e embaraços Em nome pra de me Jesus. envergonhar. Não vai. Mas não vai, não vai, não vai, oh, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, faz sério, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, faz sério, faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
Rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. O leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia. Reina para sempre. Aleluia. Reina para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, glórias a ti. O Deus de livramento. O Deus que está conosco todos os dias. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Aleluia. Yeshua, Bendito o nome. Messias aguardado, ele vem me buscar. A poder do teu nome, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, Senhor. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Deus dos deuses. És adorado entre nós, Te desejamos, Senhor. tão desejado aqui,
Senhor Jesus, vem nos buscar. Oh, aleluias a Ti, Deus de amor. Aguardamos esse momento tão especial. Estaremos para sempre contigo, Mas a Senhor. igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele veio me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele veio me buscar. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Tua igreja te aguarda. Esse grande dia. Louvado seja o Teu nome, Pai. Jesus, graças a Deus. Bom dia a todos, paz seja convosco. As mãos para os céus, agradeça a Deus. Deus concede para nós essa grande oportunidade. Pai de amor, bondade e misericórdia, estamos aqui, Senhor, agradecidos por esta grande bênção em nossas vidas. O Senhor está aqui presente, as suas mãos estão estendidas a cada um de nós, teus olhos contemplando nossas necessidades. Estamos aqui para oferecer este culto para Ti, adorando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. A nossa presença aqui neste lugar, Pai, deu-se ao fato da bondade do Senhor, das Tuas misericórdias, da Tua grande compaixão. Por nós mesmos, nós não entenderíamos, ó Pai, o Teu sacrifício, não tomaríamos conhecimento do Teu plano, mas o Teu Espírito Santo que trouxe para nós a revelação. Por isso estamos aqui, Pai, com o nosso coração aberto e quebrantado. Estamos aqui, ó Deus querido, para prestar esse culto a Ti, com alegria, Pai, com regozijo em nossa alma, sempre grato a Ti, Pai, porque o Senhor nos encaminha para o grande dia. É o Senhor que toma as nossas mãos frágeis com as Tuas mãos poderosas e nos dá total proteção e supre todas as nossas necessidades. Por isso estamos aqui para dizer muito obrigado, Senhor. Bendito o nome do Senhor, para sempre adorado. A igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Glórias ao nome do Senhor, para sempre adorado. Bendito o nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus certamente está nos abençoando. Todos nós sairemos aqui mais abençoados. O importante agora é nós abrirmos o coração para a palavra de Deus. Quem está disposto a abrir o coração, levante bem alto a sua mão.
Amém. Nós sabemos que o ser humano, ele é difícil de lidar, não é verdade? Às vezes nós entendemos que nós mesmos somos difíceis de lidar conosco, não é verdade? E ainda mais quando lidamos com outras pessoas. Deus tem sido muito misericordioso para conosco. Nós vemos, a Bíblia retrata muito bem o período do povo hebreu durante o deserto, quando Moisés, diz a Bíblia, o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra. Porque se Deus colocasse um já que fosse menos que ele, um pouquinho menos que ele, não iria até onde Moisés chegou. Mas Deus escolheu o mais manso da terra e não foi fácil, irmãos, com aquele povo. E em tempo algum foi fácil lidar com as pessoas, não é verdade? Então, às vezes, aqui uma família, 5, 6 pessoas, aí já vê alguns problemas da família. Imagina 3 milhões no deserto para Moisés cuidar. Eu quero, quando chegar no céu, depois de conhecer Jesus, talvez no caminho encontrar alguns outros, mas quero achar Moisés lá. Muito, muito manso, paciente com o povo. Então nós, sendo assim, vamos nesta manhã dizer: Senhor, fale comigo o que o Senhor tem para falar, corrija-me no que o Senhor tem para corrigir, traga a exortação que eu tenho necessidade, e enfim, o que o Senhor quer da minha vida, eis-me aqui. O coração está quebrantado diante de ti, diga amém. Então, mais uma vez, leve a sua mão no seu coração e ore assim comigo: Senhor, eu tenho necessidade de ouvir a tua voz e receber a tua palavra. Eu sei que o ser humano é difícil de lidar. Nos dias do Senhor Jesus, o quanto ele foi desprezado. No tempo dos apóstolos, o quanto eles foram desprezados. A humanidade sempre foi assim. Mas eu estou aqui, Senhor, para te obedecer. Fala, ó Deus, que o teu servo ouve. Toca em mim, pela palavra e pelo poder do teu Espírito Santo. Eu peço, Pai, humildemente, em nome de Jesus, teu Filho amado, o meu Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. João 13, no 2º versículo, nós temos assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Os irmãos podem assentar. O tema da mensagem é semente da contrariedade. Repete comigo: semente da contrariedade. Não permita jamais, queridos, que essa semente, o que é a semente da contrariedade, permaneça no coração. Que ela entrando, ela vai corroendo, corrompendo a vida de fé, a vida cristã, e chega num certo momento, ela está totalmente alheia à vontade de Deus. Nós não precisamos ir longe para ver muitos exemplos. Quando vemos na própria palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, exemplos claros. Nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, no tempo da igreja, até o período que ela foi relatada. E nós sabemos que após esse período, não foi diferente nos demais tempos, nas décadas que se seguiram. Não é diferente hoje, não será diferente amanhã. É quando um descuido, a pessoa concebe uma semente, a semente da contrariedade. Vamos ouvir com bastante atenção, vamos abrir o coração para Deus, vamos permitir que Ele fale conosco. Geralmente nós trazemos um exemplo que pode nos ajudar. Quando criança, e todos nós fomos, e nós não temos total lembrança dos primeiros anos de vida de nosso. Depois lembramos, sim,
partir de um certo ano, talvez com 6 anos de idade, com 7 anos, algumas de nossas rebeldias, quando contrários também aos nossos pais, quando diziam não, quando não queriam, quando nos corrigiam, nos disciplinavam, nos colocavam em castigo, e nós não concordávamos, porque éramos crianças. Mas o intuito, o objetivo dos pais, aqueles bem intencionados, estamos falando de pais, né? Não de homem e mulher que colocou a criança no mundo, mas de pais que sempre têm lutado para ter um padrão de que os filhos sejam obedientes, que os vizinhos, parentes sempre digam se vocês têm filhos disciplinados, obedientes, bem educados. É tão bom quando pais vão à escola, quando reuniões que são marcadas e quando talvez chamado, e ouvir boas coisas dos filhos e nunca ouvir coisas ruins, desastrosas, que sai da escola com vergonha. E quando chega em casa, filho que está aprontando, filho, que vergonha, na reunião foi mencionado seu nome, eu fui chamado na escola. E é bom quando é contrário a isso, se fala bem, olha filho, eu fiquei contente, foi na reunião lá, e o seu nome foi ventilado como um bom aluno, boa aluna, enfim. Então, quando criança, quando pré-adolescente, até adolescente, às vezes até jovem, são contrários. E é importante que essa contrariedade, ela vai sendo eliminada, e à medida que o moço, a moça vai crescendo, vai compreendendo o pai e a mãe, que eles fizeram o melhor dentro das suas possibilidades, e que eles também se tornem bons pais, boas mães, e que façam isso também, o melhor, talvez se possível, para com seus filhos. E assim segue-se a geração desta família e não venha a se perder nenhum no caminho. Mas quando não, os filhos continuam ainda contrários e crescem, certamente trazem prejuízos para a própria família e cada um para si mesmo, para si mesmo. Bem, dentro deste exemplo de família que todos nós facilmente entendemos, não está, em hipótese alguma, nenhum nível além do entendimento, todos nós podemos compreender. Então, nós com esse versículo que lemos durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Estava Jesus já próximo à morte. Jesus morreria na cruz. Jesus veio para este fim. Já foi apresentado pelos profetas anteriormente que isso aconteceria e que haveria um traidor. Não que Judas foi indicado por Deus, escolhido para ser o condenado ou para ser o traidor. Não, Deus já sabia desses acontecimentos. Como Deus já sabia muito bem, antes de criar o universo, fazer a terra, tudo que criou, que nesta manhã eu aqui e você aqui estaríamos. Deus já sabia de tudo. Deus é onisciente, sabe perfeitamente todas as coisas. Mas como que o diabo conseguiu uma brecha no coração de Judas para colocar essa intenção de trair Jesus? Como que pode? E perguntamos nós aqui com um pouco de conhecimento bíblico, um pouco de experiência da Bíblia, e nós não queremos conhecer Judas, porque Judas não foi para o céu. Como que ele pôde conceber uma semente do diabo, uma intenção do diabo para trair o próprio mestre, o próprio Jesus? Ele conhecia Jesus, ele sabia da bondade de Jesus, ele acompanhou os milagres que Jesus realizou. Bem, no início de nossa caminhada, relacionamos esse período como também crianças que nós fomos. Ninguém chegou adulto na igreja espiritual.
Todos nós chegamos crianças, meninos em Cristo. Enquanto meninos em Cristo, ainda nós tínhamos algumas, talvez, ideias, pensamentos, mas Deus foi nos corrigindo, Deus foi tratando conosco, Deus foi nos guiando, e graças a Deus, libertos de pecados, de vícios, de vontades carnais, Deus deu para nós libertação, Deus fez com que nós caminhássemos e chegássemos a um nível maior, graças a Deus. E nesse tempo, nesse período, é muito comum as pessoas, elas com a nova vida em Cristo, mesmo que na infância, não entendendo bem a palavra de Deus, mas eram pessoas que gostavam e colocavam a igreja, colocavam os pastores, liderança, como pessoas que estavam ajudando. Cada um tem essa lembrança que a igreja foi muito importante na vida dela, os pastores, os líderes, que ajudou, contribuiu, graças a Deus. Olha, aquele irmão me ajudou, aquela irmã, olha, a pastor deu aquela palavra, aquele pastor, aquele evangelista, aquele líder, tudo isso contribuiu. Mas o perigo é ter ficado alguma semente para contrariar, e isto tudo vai ser uma brecha para o inimigo, no tempo certo, trabalhar. Assim, Judas também, durante o período que ele estava acompanhando Jesus, ele estava vivendo o contrário, isto era sempre na oposição, contrariado àquilo que Jesus fazia, mesmo com os ensinos tão gloriosos de Jesus. Nós, quando lemos Mateus 13, 25, encontramos assim: mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Enquanto todos estavam dormindo. A dormência ou dormir na fé é muito perigoso. O cochilar, ter um tempo fora da presença de Deus, fora da obediência, fora do padrão que Deus estabelece, é muito perigoso. Precisamos sempre estar atentos, nunca dormindo. Não está aqui, em hipótese alguma, falando do sono, do dormir de forma física. Não, é o dormir na fé. É às vezes descuidar, é não buscar a presença de Deus, é passar um período de desligar-se do céu, perder a conexão dos céus. Isso torna perigoso. Então, todo o coração é como um solo, é um solo, e recebe então a semente. E o coração recebe a semente que foi colocado. Nós estamos aqui colocando a semente de Cristo, para que esta palavra possa contribuir para amadurecimento, para crescimento, para avanço de cada um na fé. Diga amém. É a palavra de Deus, a semente. Recebemos a semente inicial, que contribuiu para a nossa salvação, a semente que despertou fé em nós, de crermos em Jesus Cristo. E tempo a tempo recebemos a semente, que é a palavra de Deus, que trabalha em nossa vida, mas o perigo é receber esse joio quando está dormindo. E aqui diz o texto: enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Uma semente maligna, como o joio, pode muito bem ser simbolizada, representada como palavras, palavras que danificam, palavras que expressam às vezes algo negativo, sentimentos que a pessoa pode às vezes ela ter, um sentimento na sua vida, um sentimento que expressa algo contrário, um sentimento que expressa braveza, raiva, rancor, ódio, e experiências também negativas que a pessoa possa ter e não cuidar dessa experiência negativa, experiência triste, tem que cuidar muito bem disso, para não tornar uma semente negativa, não tornar na sua vida como espécie do joio. Algumas
boas sementes são colocadas, porém outras também destrutivas, elas são colocadas. O que estamos aqui falando sobre a contrariedade é uma dessas sementes perigosíssimas que pode surgir na mente da pessoa. Ela estar no lugar ouvindo a palavra e já contrário a ela. Quero acreditar que nesta hora, neste momento, ninguém está contrário à palavra que estamos apresentando. Diga amém. Caso ela seja plantada, semeada, que alguém talvez esteja nesse tempo do sono, dormindo, é preciso que ela seja arrancada, porque se ela permanecer, ela vai causar danos. Ela causa danos. Às vezes ela cresce silenciosamente, a pessoa nem percebe que ela está crescendo, silenciosamente. Uma planta, ela vai crescendo silenciosamente, ninguém percebe. Depois de um tempo vê, olha como cresceu, mas dia a dia não se percebe. Ninguém planta algo, no dia seguinte vai ver se já cresceu. Começa a despontar, começa bem mínimo, de forma silenciosa, até levar alguém, às vezes, das atitudes que jamais imaginaria tomar. Ela vai crescendo, esse sentimento vai crescendo, a contrariedade, e chega um momento que ela toma a decisão errada, repentinamente, mas não aconteceu dia para a noite. É que essa semente, ela foi silenciosamente já se formando, apresentando algo negativo, que chegou a hora de tomar atitude. Foi assim com Judas Iscariotes. Judas começou como um coração ferido, contrariado. Ele via certa coisa de que Jesus fazia, era contrário. Ele não concordava, mas não concordar com Jesus. Como que pode alguém não concordar com Jesus? Jesus fazia algo, ele contrariava. E sabemos que Judas andava com Jesus. Ele andava com Jesus. Não estava longe fisicamente, estava próximo, perto, juntamente, via milagres. Via tanto quanto os outros viam, ele também via milagres. Ouvia as mesmas verdades que os outros ouviam. As mesmas verdades, mas o coração dele não estava rendido a Cristo. Isto é, era contrário com as atitudes de Jesus. Ele se decepcionou com Jesus, uma forte, grande razão, porque ele aguardava Jesus como Messias político. Um Messias que ia acertar a situação do povo judeu diante dos romanos. Mas Jesus não veio para isto, mas ele colocou no coração isto. Tem gente que tem Jesus para algo na vida, e quando não acontece, fica decepcionado com Jesus. Espera-se algo acontecer, que põe no coração que devia ser assim, e não acontece. Nossa, que decepção que eu tive com Jesus. Mas Jesus veio para ser o servo sofredor, na humilhação, e não veio para político, não veio para exercer cargo político na ocasião. Sabemos que Jesus virá um dia para ser o rei aqui na terra, mas não veio nessa ocasião para ser. Então, às vezes pequenas frustrações, como sementes silenciosas, desacordos internos, vai contrariando e vai se acumulando, e a pessoa não percebe, até que o inimigo ele vai encontrar um momento de atuar mais veementemente. Começa de forma silenciosa até chegar o momento de decisões, já pesadas, como Judas assim. Judas não foi programado para atrair, ele fez as suas escolhas. Ninguém daqui foi programado para ser condenado, porém vai ser muito a respeito das nossas escolhas, a sequência do nosso caminho e o final que nós teremos. Tudo tem a ver com as nossas escolhas. As escolhas, seja conscientes ou inconscientemente, elas são movidas pela cobiça. As escolhas são movidas pela cobiça. Veja que
falamos de Judas contrário àquilo que Jesus fazia, um relato de João 12, versículos 4 a 6, só para nós aqui estamos bem fundamentados na palavra de Deus. Então, João 12, 4 a 6. Eu vou ler essa versão aqui. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então ele recebeu como privilégio a incumbência de cuidar da bolsa que tinha dinheiro, que as pessoas ajudavam, muitas mulheres de bens ajudavam para contribuir com o ministério de Jesus. Então eles tinham condição de viajar, se alimentar. E ele, Judas, quem cuidava da bolsa, quando ele viu a possibilidade de ter uma boa grana para colocar na bolsa, não chegou, porque uma mulher derrama todo o perfume em Jesus. E Jesus permitiu, Jesus aceitou, e Judas achava que Jesus não deveria aceitar. Deveria dizer, não, vamos aproveitar o dinheiro, vamos colocar na bolsa. Tá? Judas até inclusive se apresentou assim, deveria vender esse unguento, esse perfume, e ajudar os pobres. Foi, lógico, um argumento que ele usou, mas na verdade não era de fato o que ele queria, não estava nem com os pobres, ele pensava nele, porque ele alimentava ainda a semente do roubo, do assalto naquela bolsa. Ele ainda mantinha essa semente da contrariedade, da mudança de vida, porque deveria mudar de vida, andar com Jesus, ver milagres próximo de Jesus, que andava ali enxergando com clareza. E como que podia ele continuar ainda tendo esse tipo de vida, essas atitudes? É a responsabilidade da escolha de cada um. Nós escolhemos. Judas teve oportunidade de se arrepender. Quantas vezes Jesus chamou atenção? Aqui mesmo, Judas, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas a mim nem sempre. Ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Era para aprender, era para arrancar dele essa semente de contrariedade. Podia ele se arrepender, mas não se arrepende. Até o momento da ceia, que teve a oportunidade de participar da ceia com Jesus. A ceia que estou me referindo foi o momento da Páscoa, e Jesus institui a Santa Ceia, e Judas também teve esta oportunidade de participar. Quando Judas ele vai negociar Jesus, ele vem com as pessoas, porque foi dito, pelo dinheiro ganho, eu vou levar vocês lá onde ele está, eu sei, e quem o beijar é ele. E quando Jesus ainda o trata de amigo, Mateus 26, 50, nessa hora dura para Jesus de ver um dos seus discípulos apóstolos fazer isso. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Ele veio juntamente com aquele bando de gente para prender Jesus. Ele devia estar junto com Jesus. Ele veio do outro lado, outro grupo. Amigo, o que vieste fazer? O que veio fazer, amigo? Jesus chama de amigo ainda. Jesus revelando ainda o seu amor. Jesus revela o amor e pronto sempre para perdoar. Nós erramos, nós pecamos. Jesus sempre está pronto para perdoar cada um de nós. Mas é preciso sempre se arrepender, se humilhar, permitir que as coisas ruins, negativas do coração saiam, desapareçam, pedir ajuda para Jesus. Satanás se aproveita de corações ofendidos. Entrou ofensa, Satanás aproveita essa brecha. Semeou a ofensa e trabalha para que a pessoa seja contrário, contrariedade, decepções. Estou decepcionado.
Não aceitando, a contrariedade gera traição. E a pessoa vai trair Jesus. Vai trair a sua fé, se assim permitir que o diabo continue a trabalhar na sua vida. O texto diz que o diabo sugeriu, Judas ouviu, aceitou e agiu, Na ceia, teve toda a liberdade de permitir que Jesus tirasse da sua vida aquele pensamento, de seguir seu plano, seguir seu projeto. Podia ele muito bem se arrepender. Olha, passa minha cabeça algo errado, perdoa-me, estou arrependido. Mas sabemos que o diabo trabalha fortemente se a pessoa não se cuidar, ela é levada mesmo ao pecado. Tiago 1:14-15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o seu próprio desejo. É um desejo carnal, é um desejo de cada um que tem. É preciso pedir a Deus cobertura para um desejo errado. Pedir, Senhor, tira de mim, porque esse desejo, que é a concupiscência, depois havendo desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Morre espiritualmente, simplesmente rompe a aliança com Deus. Pecado começa na mente, passa para o coração e termina nas atitudes. Começa na mente, passa no coração e termina, conclui-se com as atitudes. Como lidar com a contrariedade no coração? Que às vezes a mente já concebeu, está no coração. Estava no coração de Judas quando participou da ceia com Jesus. No coração dele faltava só atitude, faltava ele fazer. Como lidar então com a contrariedade no coração? Primeiramente, reconheça o que está te incomodando. Reconheça o que está te incomodando. Se algo está te incomodando na vida cristã, na fé, na caminhada cristã, reconheça. Não esconda de Deus, não faça isso. Não esconda de Deus o que está te incomodando. Preciso enxergar isso, reconhecer isso. Isso está me incomodando. Preciso cuidar disso. Ore como Davi orou, o Salmo 139, 23 e 24. É um exemplo para nós aqui. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tenhamos essa humildade, tenhamos essa atitude, esse reconhecimento. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê. Então é preciso pedir essa parceria de Deus. Nós, por nós mesmos, não vamos arrancar. Já está no coração, saiu da mente, está no coração, só falta atitude. Judas estava à mesa com Jesus, pegou do pão, pegou do cálice. Jesus havia dito, quando os discípulos queriam saber: mas quem vai te trair, Senhor? É quem eu der um bocado do pão molhado, esse há de trair. E Jesus deu para Judas. Não perceberam, porque Jesus disse: vai, Judas, faça o que tem para fazer. Os discípulos, vendo ele se levantar, pensaram: bom, ele tem a bolsa, vai comprar qualquer coisa. Não, ele saiu porque para a atitude agora, que estava movido o coração para isso. Vê se há em mim, Senhor. Às vezes nós não estamos enxergando alguma coisa
que está nos corrompendo, corroendo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Libere perdão onde aconteceu ofensa. Liberte da sua vida, da sua alma, de algo que às vezes te ofendeu. Guardar mágoas é abrir espaço para o inimigo. Se está magoado com alguma coisa, preciso eliminar da sua vida. Não dê espaço para o diabo tripudiar sobre a sua vida. Isso é, submeta-se à vontade de Deus. Deus está aqui presente, cuidando de nós nessa palavra. Certamente, se esta palavra está sendo hoje apresentada, é porque há necessidade. Diga amém. Deus não colocaria no meu coração esta palavra se não houvesse necessidade. É preciso então que a pessoa se submeta à vontade de Deus. Jesus nos ensina a se submeter à vontade do Pai. Quando no Getsemane, algo do humano, da carne, da condição física, não estava por suportar, poderia prosseguir nessa vontade, mas ajoelhado disse: Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Que às vezes está em nós. Se nós prosseguirmos, vamos arruinar a nossa vida. Jesus podia colocar tudo a perder se desistisse do Calvário. Pai, não estou suportando. Passe de mim esse cálice sem que eu beba. Mas faça a tua vontade, não a minha. É preciso pedir ajuda, pedir auxílio dos céus. Vigie os pensamentos. Cuidado, porque se o inimigo plantar a semente, como dormindo o inimigo veio e plantou o joio. Se podemos já não permitir ele plantar, é melhor. Então vigie os pensamentos, muito cuidado. Não aceite sugestões malignas, que tem gente que, usadas pelo diabo, vai sugerir. Em vez de o irmão, a irmã ajudar, sugere algo maligno. E às vezes a pessoa não cuida dos pensamentos e permite a entrada já de uma semente. Como lá no Éden, o diabo usa a serpente para incutir a semente em Eva. Não vai morrer, não. Vai ser igual a Deus. E ela permite isso. Desce no coração e toma a atitude de pegar o fruto e comer. Então é preciso vigiar os pensamentos, não aceitar sugestões negativas, contrárias à sua fé, o que você aprendeu. Que às vezes colocamos o que perdemos, o que recebemos de início, que foi tão bom para nós, nós tiramos de nós o coração, arrancamos e aceitamos coisas diferentes que vão arruinar nossa vida. Repreenda-as com a verdade da palavra de Deus. Alguma decepção, às vezes ocorrida, mágoa crescendo dentro da pessoa. Se já detectou pensamentos contrários ao que Deus deseja, então é hora de eliminar. Que áreas do seu coração precisam de cura hoje? De libertação hoje? De que saia, que elimine da sua mente e do coração hoje? Peça a Deus para remover toda a raiz de amargura ou contrariedade. Peça a Deus. Deus está assim pronto para ouvir nossa oração. Como Deus se alegra quando a pessoa reconhece: eu preciso de ajuda. Que não fique na minha mente, ou que não fique no meu coração. Se preciso for, perdoe pessoas que te feriram ou decepcionaram. Tal pessoa decepcionou. Até quando você vai manter essa semente na sua vida? Até quando? Estou triste porque tal pessoa me decepcionou. Às vezes faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Por que permanecer essa semente? Ela vai produzir um mal na sua vida. É preciso eliminar qualquer que seja amargura, contrariedade. Preciso perdoar, liberar perdão. Consagre sua mente e as emoções ao Senhor. Consagre. Peça discernimento para não dar lugar ao inimigo. Judas não traiu porque andava longe de Jesus. Mas eu estou na igreja regularmente. Judas não traiu porque andava longe de Jesus, não.
mas porque permitiu que a contrariedade criasse raízes em seu coração. Preciso render meu entendimento à vontade de Deus, que não pode permanecer no nosso entendimento, que às vezes achamos que o nosso entendimento está acima do entendimento de Deus. Olha o perigo. Preciso render-me. O meu entendimento, o que eu entendi, inclinar-me perante o meu Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará as suas veredas. Não podemos nos apoiar no próprio entendimento. Às vezes nós nos fechamos, nos apoiamos no nosso próprio entendimento, achamos que está certo. Mas eu acho que estou certo. Mas eu acho assim. Judas achava que estava certo também. Eu acho que estou certo. Vocês não pensaram nos pobres, eu pensei nos pobres. Mais do que Jesus? Mais do que Jesus? Se tem alguém para contrariar, seria Jesus. Qualquer atitude de alguém. Vê a mulher lá, com alegria, entregar o que tinha de melhor na sua casa, e Jesus recebeu. Por que ser contra o que Jesus aceitou? Por que achar que temos um entendimento melhor do que o dele? Deveria ter vendido isso. Se alguém tinha que falar, seria Jesus. Não seria Pedro, João, Tiago, nenhum dos outros, muito menos Judas. Mas a pessoa estriba, apoia no próprio entendimento. Muitas vezes nossa visão está bem limitada. Bem limitada. Experiências pessoais que temos tido, tradições que trazemos, acabam se tornando filtros que dificultam às vezes o entendimento autêntico da Bíblia Sagrada. Eu acredito que eu sou um dos mais antigos de conversão. Não sei se alguém se converteu antes de 75. Eu converti no final do ano de 75. Levante a mão se alguém converteu antes de 75. Aqui está um filtro para passar por mim com muito mais dificuldade de passar nesse filtro do que no filtro de qualquer um de vocês. Eu me converti num tempo onde a igreja corrigia falhas que mandava ficar de pé um membro. Ficava em disciplina. Esse tempo da minha conversão. Tem gente que julga o pastor. Ele deixa isso, deixa aquilo. Eu sou o filtro. Mais com dificuldade de passar do que qualquer um que está aqui. Jesus era o filtro com mais dificuldade de passar do que qualquer um dos seus apóstolos. Mas tem gente que dá as suas opiniões. Não devia ter tomado essa decisão, não devia fazer isso, Se fosse você, faria diferente. Judas pegaria depressa aquele perfume e disse: não, só uma gotinha para Jesus, tá bom demais, eu vou vender. Aqui está um perfume muito caro, tá? Eu vou vender. Esse era o filtro de Judas. Mas de Jesus, ele deixou derramar no seu corpo todo aquele perfume. Perfumou toda a casa. Ela preparou meu corpo para a sepultura. Então tem gente que põe na mente, a visão está limitada, experiências pessoais não tem tanto quanto outros. Tradição que vem da sua conversão, às vezes, leviana,
E o filtro é diferente e dificulta o entendimento autêntico da Bíblia Sagrada. Permita-me dizer, que em hipótese alguma, estou dizendo que eu sou bom, eu sou o cara não, tem muito que aprender. E peço a Deus diariamente: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas pessoas, imagina aquele povo ao redor de Moisés. Eu, com o cargo de hoje, ou a carga, digo: Moisés, você foi um super-herói. Não vou dizer um semideus, né? Mas foi um super-herói. Quantas cabeças e quantas sentenças. Cada cabeça uma sentença. Quantos pensamentos diferentes. Como lidar com esse povo. Precisamos ter humildade de abrir mão do que pensamos saber, para permitir que o Espírito Santo nos revele a verdade plena da palavra. Humildade, irmãos, ele precede a honra. Quando o nosso entendimento é um obstáculo, tentamos encaixar Deus na nossa lógica do que nós achamos que é certo, nós pensamos que é certo. Interpretamos a Bíblia com base em experiências e não em estudar a palavra. Rejeitamos verdades porque elas confrontam nosso estilo de vida. Rejeitamos verdades porque elas confrontam nosso estilo de vida. Pedro resistiu à ideia de Jesus ir para a cruz. Jesus disse: agora eu vou para Jerusalém, vou ser entregue e vou ser morto, condenado, vou ser morto. Por que Pedro então ele resistiu a essa ideia? Porque não entendia que era aquele momento, que Jesus veio para isso e que era necessário. Mateus 16, 22, 23, para nós aqui então temos essa base. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus, porque Jesus disse que agora seria entregue e seria morto. Ele repreendendo Jesus. Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Entendeu, irmãos? Pedro parece que queria fazer o bem. Parece que era um defensor de Jesus. Ele estava no caminho de Jesus. Estava colocando pedra na frente de Jesus. Se Jesus veio para isto, chegou o momento, era necessário, porque Pedro vai interromper? E Jesus disse: sai da frente, Satanás. Satanás estava trabalhando no coração de Judas, que toma uma atitude contrária à vontade de Deus, porque você conhece, leva em consideração somente as coisas dos homens e não leva em consideração as coisas de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta, não é relativa. A nossa é relativa, a de Deus é absoluta e não está sujeita à nossa opinião. Diga amém. Nunca. Eu tenho opinião diferente. Espera aí, a sua opinião agora é absoluta? Só de Deus é absoluta. A nossa não. Temos que nos inclinar, e sujeitar, nos humilhar perante a palavra de Deus. E não seguir rumo à nossa própria opinião. Para crescer espiritualmente é necessário renovação da mente, irmãos. O mundo contamina, o mundo contraria a vontade de Deus em nós. Romanos 12, 2 diz que temos que renovar a nossa mente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que renovar a nossa mente, irmãos. Que Deus renove e que não o mundo venha trazer tropeços em nossa vida. O mundo vem com as opiniões, com as ideias, para confrontar justamente a vontade de Deus. Mas peça a Deus que seja a mente de cada um de nós renovada. E isso só acontece quando nós nos rendemos à palavra, irmãos. Nos inclinamos à palavra. Tenha um coração ensinável. Eu quero aprender. Tem gente que já, é até um ditado, né? Não adianta, já a árvore crescida não vai mudar em nada mesmo aí. Já, a pessoa já não tem mais o que mudar, tá? Já é árvore velha já. Tem gente que, então, cresce de forma errada, tá? Opiniões próprias, parece que não tem como mudar mais. Mas eu acredito em milagres, diga amém. Deus faz milagres, irmãos. Judas podia, se tivesse a humildade e tivesse para ouvir Jesus falar, aqui há um traidor, disse Jesus. Judas sabia que era ele. Ele sabe, ele descobriu. Senhor, tira da minha mente, meu coração isso. Mas não, seguiu rumo ao seu plano. Perdeu a oportunidade. Temos que ter um coração ensinável. Ao ler a Bíblia, pergunte o que Deus quer me mostrar. Nesta manhã, Senhor, o que o Senhor quer mostrar para mim? Não quero jamais me perder nessa caminhada, porque eu posso perder o céu. Não é questão de mera opinião, mero entendimento. É perder o céu por uma mera opinião, mero entendimento. Uma semente de joio que o diabo colocou enquanto estava dormindo. É perder o céu, é perder a eternidade com Deus. É perder tudo, não é perder coisa pequena. Não apenas o que eu acho sobre isso. Seja moldável. Senhor, me molde. Me molde. Faça de mim um vaso novo. Se está trincado, defeituoso, quebra, Senhor. Amassa-me, como o oleiro faz com o barro. Faz de mim um vaso novo. Permita que o Espírito Santo mude conceitos e crenças enraizadas, opiniões divergentes, contrárias à Bíblia Sagrada. Busque mentoria. Às vezes é preciso buscar alguém mais experiente e abrir o coração. Não busque opiniões de qualquer um, porque o diabo está aí para usar pessoas até próximas de nós. Judas podia ter trocado ideia, se não quisesse, com Jesus, com João, com Pedro, com outros que estavam já alicerçados na ceia, que não era colocado como traidor, era um só dos 12, era Judas. Ou tinha a oportunidade de falar com o próprio Jesus. Está um plano em andamento, Senhor. Eu quero tirar, não estou conseguindo. Foi negociado o Senhor por 30 moedas de prata, não estou conseguindo tirar isso da minha mente, porque eu tenho desejo nesse dinheiro, nessa quantia. Busque mentoria, discipulado bíblico, para crescer com equilíbrio. Ore sempre pedindo a Deus humildade para aprender a ser moldado. Faltou humildade, irmãos, faltou tudo, irmãos. Se não tiver humildade, a pessoa não está pronta ou sensível para ouvir o bom conselho, o ensino da Bíblia Sagrada. Peça ao Espírito Santo discernimento para entender a palavra com clareza. Estamos rumo ao céu. Às vezes está tão pertinho de nós, irmão, já o céu, e a pessoa pode pôr tudo a perder por opiniões próprias, por semente danosa, semente que desceu o coração e às vezes por uma atitude põe tudo a perder. Pedir, Senhor, Espírito Santo, me dê discernimento para entender a palavra do Senhor com clareza. Renuncie, é preciso renunciar. É preciso oração. Toda a teimosia espiritual não leva a lugar bom.
a ter bom fruto, a conquista, a vitória. Não. Abra o coração à verdade de Deus. E termino com essa frase. A verdade de Deus começa onde termina o nosso orgulho. A verdade de Deus, ela começa onde termina o nosso orgulho. Feche os olhos. Amado Deus, eterno Pai celestial, recebemos a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, às vezes, ela é dura, ela é exortativa, ela é corretiva. Mas nós nos inclinamos para ouvir a Tua voz. E há em nós a determinação de ouvir a Tua vontade, não a nossa. De receber a Tua palavra e não permanecer com a nossa opinião. De desejar em nós o interesse, Pai, da Tua vontade em nós e não nosso próprio interesse, que às vezes o mundo nos contaminou. Ó Deus, vivemos um tempo de tantas opiniões. Um tempo que as pessoas dizem saber tudo e de tudo. Ó Deus, e quantas vezes falta humildade para reconhecimento. E como nós sabemos, Pai, que a Tua palavra, a verdade do Senhor, ela só começa quando termina o nosso orgulho. Olhe atentamente para cada um de nós, Pai, e que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nossas vidas. Venha trabalhar em nosso coração. Não permita que o inimigo, Senhor, semeie o joio, semente maligna. Não permita, Pai, que aquilo que veio por opiniões, por palavras, por desejos de alguém, que adentre em nós. E se há em nossa mente qualquer semente negativa, ó Deus, qualquer que seja a palavra colocada, elimina da nossa mente, Pai. E se já há no coração, meu Deus, urgentemente tire de nós. Não queremos, Pai, colocar esse plano em ação. Não queremos que tenhamos atitudes malignas, atitudes do inferno, atitudes que põem tudo a perder em nós. Judas andou por quase 3 anos e meio contigo e pôs tudo a perder, permitiu aquela semente maligna tomar conta da sua vida. Meu Deus, nós queremos sempre nos inclinar à Tua palavra, inclinar à verdade, ao Teu desejo, à Tua vontade, Senhor. Toca em cada um de nós, Pai, com o poder da palavra e com o poder do Teu Espírito Santo, Jesus. Toca, Jesus, fortemente. Toca, Jesus. Tens a nossa vida nas Suas mãos. Tens a nossa vida no Teu altar. Faças de nós, Pai, como Tu queres. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Pai, eu amo Sua presença. Fique em pé, Senhor. Cante com a alma, com o seu coração. Cante, permita que esta palavra dê em teu coração. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confia no Senhor. E tem sempre o melhor para nós. Confia, renda-se a Ele totalmente. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Aleluia, o Teu nome, Jesus.
Abra o coração, fale com Deus. Aproveite esse momento. Deus está operando. Deus está trabalhando em nossas vidas. Eu amo sua presença. Se você ama a presença de Deus, se sujeita totalmente a Ele. Teu sorriso é vida em mim. Sim, Senhor. Deus segura em suas mãos. Confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Jesus. Confio em Ti. Confia totalmente nele. Confia no Senhor. Quero ir mais fundo. Sim, ó Deus. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais Me envolva quero, com tua Senhor. glória e Tudo que eu mais quero, poder. Jesus. Tua majestade é real. Tu és o Senhor da minha vida, Jesus. Tudo que eu mais quero é Sim, te é o ver. que mais queremos, Me envolva com Jesus. tua glória e poder. Aleluia, Tua Jesus. majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Bendito seja o Tudo nome que eu do mais Senhor. quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Toca, Jesus, com a tua Tua glória, majestade é real. Sim, ó Deus. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Bendito o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Bom dia, amados irmãos, paz seja com todos. Assentai-vos por um instante. Neste momento do culto, nós teremos a oportunidade de entregar nosso dízimo, a nossa oferta para a obra do Senhor. Em especial, neste domingo, segundo domingo do mês, a oferta de primícias. Eu lerei um texto que está no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 7 e verso 8. A palavra do Senhor diz: Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esse texto nos traz a importância de nós cuidarmos da casa do Senhor, a responsabilidade que temos para com o reino de Deus aqui na terra. Nesta ocasião, o povo de Judá havia regressado para Jerusalém, pois ficou cativo por 70 anos. Reconstruíram Jerusalém, os muros, começaram o início da reconstrução do templo. Nós conhecemos a história, mas houve uma pausa. E o povo de Judá
deixou de se preocupar com a casa de Deus, com as coisas de Deus, e passaram a se preocupar somente o que pertencia a si mesmo. Construíam as suas casas, forravam as suas casas, aquilo que lhe pertencia, davam o melhor, mas desprezando a casa do Senhor. Isso desagradou muito a Deus. O povo trabalhava muito, não prosperava. O próprio Deus disse: vocês trabalham e têm colhido pouco, têm se alimentado, mas não têm saciado, têm colocado roupas, mas não têm se aquecido, e tudo que vocês recebem é como um saquitel furado. A vontade do Senhor era exatamente que o povo despertasse novamente e se atentasse para a casa de Deus. Como diz o texto: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus usou o profeta Ageu, este que encorajou Zorobabel, que era o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, que consequentemente também encorajou todo o povo, trazendo essa atenção, a responsabilidade que tem com a casa do Senhor. Conosco não é diferente. Nesta manhã nós temos a oportunidade de entregar as primeiras partes daquilo que vem em nossa mão, a nossa oferta, como expressão de amor e gratidão a Deus. Esta que é para a manutenção, para o sustento e para o crescimento, o avanço do reino de Deus aqui na terra. Temos esta oportunidade de oferecer o melhor a Deus nesta manhã. Eu convido que todos se coloquem em pé neste momento. Você que trouxe seu dízimo, segura em uma de suas mãos a sua oferta, a oferta de primícias, e você trará a oferta de primícias aqui à frente, com alegria no coração. Se você ainda não tem um envelope, terá um louvor, e neste momento você poderá vir à frente, pegar um envelope, preparar a sua oferta. Se você quiser realizar também de forma digital, nós temos os QR Codes, estão aí no encosto das poltronas, também nos gasofilácios, e você pode estar fazendo Pix. Aqueles que nos assistem também terão a oportunidade de contribuir. Com alegria no coração, vamos fechar os nossos olhos e falaremos com o nosso Deus. Pai Santo, amado e eterno, louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, na Tua santa presença, para Te louvar, para Te adorar. Recebemos a Tua palavra, Senhor. Bênçãos o Senhor tem realizado em nossas vidas, em nosso meio, Pai. Curas, milagres e maravilhas. O Senhor tem cuidado de nós, nos sustentado com as Tuas mãos santas e poderosas. E nesta oportunidade, ó Deus, temos, Senhor, essa chance, essa oportunidade de Te louvar e Te adorar através da nossa vida financeira. Os dízimos, as ofertas, em obediência à Tua palavra, Senhor. Consagra, Pai, os dízimos e as ofertas, Senhor, que estarão servindo a Tua casa e o Teu reino aqui na terra. Em especial nesta manhã, a oferta do altar, a oferta de primícias, Pai, que estaremos entregando aqui à frente. Que o Senhor abençoe abundantemente o Teu povo, a Tua igreja, este Teu servo e a Tua serva que tem sido fiel para com o Teu reino, Pai. Também oramos e apresentamos diante de Ti os alimentos arrecadados, Pai, o quilo do amor, esses alimentos que estarão atendendo muitas famílias, lares, que o Senhor possa abençoar grandiosamente, Pai. Assim oramos e louvamos a Ti por esta grande oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Com alegria no coração, contribua na casa do Pai Celestial. Preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém, Jesus, graças a Deus. Quero abençoar vocês que estiveram participando conosco pelas redes sociais. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem na bênção e fiquem na paz.